Fala galera, bom dia! Vamos para mais um dia aí de análise do Bitcoin do nosso mercado de criptomoedas. Hoje, quinta-feira, dia 4/11, temos bastante coisa para falar. Nosso principal objetivo hoje vai ser estar falando de umas notícias e fatos que podem impactar aí no cenário de criptomoedas, fazer uma análise um pouquinho mais fundamentalista de alguns pontos que eu quero ficar de olho e vou estar passando para vocês, e também estar fazendo uma análise gráfica e sentimental do mercado. Então vamos lá, pessoal. De cara a gente consegue ver que ontem teve uma reunião do Fed, né, o Federal Reserve, que é o banco lá dos Estados Unidos. E essa reunião aconteceu ontem entre 3 e 4 horas da tarde e deu um pico de volatilidade no mercado de criptomoedas, né? A gente viu o preço saindo lá da casa dos 62, 63 mil dólares e indo em questão assim de minutos buscar ali a região dos 60 mil dólares e depois retornando. E tudo isso aconteceu justamente na hora dessa reunião do Fed, né? E eles anunciaram que eles vão começar a reduzir o estímulo monetário, né, a partir agora do mês de novembro. Como a gente bem sabe, o governo americano, desde a época da pandemia, o começo da pandemia, até um pouco antes disso, eles vêm tomando medidas aí de inflacionar a moeda, comprar títulos e tudo mais, para tentar protelar um problema e uma possível crise. Isso vai enchendo uma bolha financeira que uma hora vai acabar estourando e a gente bem sabe. Mas essas medidas de inflação a curto prazo, a médio prazo, elas acabam protelando esse problema mesmo, né? Então injeta mais dinheiro na economia, faz as pessoas ficarem otimistas. E nos últimos meses a gente viu notícias aí onde eles estavam falando que eles iam continuar ajudando a economia, que eles iam continuar optando aí enquanto a segunda variante delta do coronavírus estivesse aí, pudesse causar algum risco aí para a economia e tudo mais. E agora a gente já está vendo esse assunto mudar aí levemente para o outro lado, tá? Então ele já anunciou aqui que ele vai começar a reduzir o programa de compra de ativos, né, a partir desse mês de novembro. Ou seja, aqueles títulos e tudo mais que eles vão comprando para injetar dinheiro na economia, eles vão começar a fazer reduções. Lembrando que tem uma série de medidas que eles vão ir tomando aí ao longo do tempo. Por exemplo, eles não optaram ainda por reduzir a taxa de juros e tudo mais, mas que são medidas que eventualmente serão tomadas para tentar reerguer a economia para o longo prazo, uma vez que a gente tem um cenário aí de inflação e tudo mais. Foi uma notícia que na hora trouxe um pequeno impacto, né, para o mercado de criptomoedas, mas sendo facilmente revertido. Mas isso mostra tanto que notícias do cenário global podem impactar sim no cenário de criptomoedas. Vamos ficar de olho porque uma eventual crise, né, caso o Federal Reserve ele opte aí por parar de inflacionar a moeda e tornar aí medidas que vão favorecer a economia no longo prazo e acabem causando algum impacto negativo na economia americana, isso pode respingar no cenário global e no cenário de criptomoedas. Falando um pouquinho mais de fundamentalismo, galera, eu gosto sempre de estar dando uma passada nisso. A gente tem esse site aqui que chama CryptoQuant, que a gente consegue ter acesso a vários gráficos fundamentalistas e da gente poder fazer análise on-chain do Bitcoin. E esse gráfico aqui, ó, Bitcoin All Exchange Reserve, é para a gente saber a reserva de Bitcoin nas exchanges de um modo geral, tá? Então, como a gente consegue ver, eu acho que eu vou até me puxar para esse lado aqui para ficar mais fácil da gente analisar. A gente tem essa linha preta aqui que é o preço do Bitcoin e a gente tem essa linha azul que é a quantidade de tokens de Bitcoin nas exchanges como um todo. Como a gente consegue bem ver, a gente está em níveis de topo histórico, né? E a reserva de Bitcoin nas exchanges, elas estão em mínimas aqui comparado a todo o cenário aqui desse ano. Geralmente, quando isso acontece, isso é um fenômeno que chama outflow, né? Que é o fluxo para fora das exchanges, uma retirada de tokens das exchanges. Isso significa que as pessoas elas estão buscando acumulação para o longo prazo, né? Ou seja, elas estão tirando ali os tokens que elas estão comprando nas exchanges e levando aí para carteiras, né? Para hard wallets e tudo mais. Isso tem dois impactos e os dois podem levar o preço para cima, né? O primeiro é porque a gente vai diminuir a quantidade de tokens na exchange em si, então isso faz com que a oferta diminua, né? E logo o preço tenda a subir. E a segunda coisa é justamente o sentimento das pessoas em querer acumular e acreditar naquele potencial de longo prazo do ativo. Então são dois cenários bem bullish aí para o mundo de criptomoedas, né? Eu acredito que no médio e longo prazo seja um baita do indicativo de alta. E quem tiver mais interesse, pesquisa esse site aqui, CryptoQuant, tá? Aqui tem vários e vários, vou até me passar aqui para o outro lado de novo. Tem vários e vários indicadores aí de análise fundamentalista para vocês estarem fazendo, tá? Bastante coisa aí, super legal, conteúdo super rico, até mesmo para você estudar. E tem também o Taproot, galera. Eu comentei ontem para vocês, eu tô comentando aqui de novo. E vou seguir comentando até que ele seja ativado e a gente veja qual o impacto que ele vai causar no mundo das criptomoedas. Faltam exatamente 1.467 blocos, aproximadamente 10 dias para ele ser implementado. E o Taproot é uma atualização de privacidade, né? Então, como eu comento sempre aqui com vocês, a atualização de privacidade do Bitcoin, ele passou a ser implementado depois que alguns mineradores começaram a filtrar
dados das exchanges, né? Então eles começaram a validar somente transações de fontes confiáveis e exchanges e lugares que tem o Know Your Customer, né, que é o KYC. Isso congestionou mais a rede, aumentou mais a taxa e causou de certo fato uma segregação que vai totalmente contra o princípio das criptomoedas. Então essa atualização vai aumentar a privacidade da rede, de fato que esses mineradores não consigam identificar de onde que está indo, para onde que está vindo e qualquer coisa do tipo. Então, fundamentalmente falando, ela é super importante para o Bitcoin, tá? Para a história do Bitcoin. É uma atualização, assim, de certa forma histórica. Eu imagino que ela vai causar algum impacto no preço, sim, principalmente quando estiver chegando perto e o pessoal começar a falar ainda mais. Ó, essa semana tem Taproot, e você vai começar vários YouTubers começando a falar disso aí do nada. Isso vai resultar num FOMO, possível precificação antecipada, tal como sempre acontece, mas que no médio e longo prazo também é muito bom, ainda mais aliado ao cenário das exchanges, né, do outflow que a gente acabou de falar. E por último, olhando o nosso Crypto Fear and Greed Index, né, o nosso indicador de ganância e de medo do mercado, a gente consegue ver que o mercado ele segue ganancioso, galera. A gente consegue ver que ele está marcando aqui 73, que é o mercado ganancioso, e a partir de 76 ele vai para extrema ganância, ou seja, ele está nos limites aqui da ganância. Se a gente descer aqui no gráfico aqui de baixo, né, deixa eu colocar aqui um gráfico de um ano, por exemplo, a gente consegue ver que ultimamente, né, desde aí de outubro, o mercado ele segue aí nessa linha de ganância, ele segue aí entre os 70 e 80, variando entre a ganância no limite e a extrema ganância. Então, fundamentalmente falando no curto prazo, né, o mercado ganancioso significa que o mercado está esticado, a galera está muito eufórica. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando um pouquinho mais detalhadamente de como que esse indicador funciona, como que funciona o cálculo dele, porque ele considera várias coisas, considera até volume, movimentação de preço, considera como que funciona a movimentação social, né, como é que as pessoas falam em redes sociais. Então tem bastante coisa, é um indicador super legal. Se vocês tiverem interesse, comenta aqui embaixo para mim que a gente pode estar trazendo um vídeo aí, fazendo um review completão dele. Demorou? Inclusive comentando aí qual que é o impacto, como é que estava o preço em tal lugar, quando o mercado estava ganancioso, ou então um extremo medo, né? E como que isso resultou nos próximos dias, depois desse indicador ter dado alguns sinais. Analisando também de forma breve aí o nosso order book da Binance, a gente consegue ver que devido à queda de ontem, a gente tem um número muito maior de compradores do que de vendedores, né? A gente tem quase 1000 tokens aqui alocados a 4%. Caso o preço abaixe para compra do que caso o preço suba 4%, né? Então é quase que o dobro. Isso mostra que o mercado como um todo ele tem maior interesse em comprar, né? Tem mais pessoas querendo comprar do que pessoas querendo vender face a essa baixa do preço. E o risco retorno está muito mais favorável para quem quiser operar comprado do que vendido. Lembrando, galera, que essa análise de order book ela é uma análise para saber meio que pontos de interesse, mas não significa que necessariamente aqueles pontos vão ser pontos de compra, porque tem muitas pessoas que elas pré-alocam tokens que vai fazer com que tenham literalmente muralhas, né? A gente vê esses níveis aqui que o preço pula, são os níveis que se a gente vier aqui são onde tem mais tokens alocados, né? 61 mil, 60 e 500, então se a gente olhar aqui, olha só, 61 mil tem essa muralha aqui, aí 60 e 500 tem essa aqui tem 60, que são esses 239 tokens aqui. Mas não necessariamente significa que aqueles 239 tokens, no caso 60 mil, por exemplo, eles vão ser comprados. Tem muita gente que coloca ordens, né, para servir de muralhas e as pessoas usarem aquilo ali como ponto, né, de ancoragem ou proteção de capital, né? Mas quando o preço vai chegando perto, essas baleias que colocam esses tantos de tokens pré-alocados, eles cancelam a ordem, fazendo com que tenha muito menos tokens ali naquela região. Então o preço ele passa muito mais fácil, né? Mas a gente consegue ver que são geralmente os números psicológicos e pontos de suporte, né? Fazendo os 58 e os 60 mil dólares aqui a região mais forte, dos 61 até os 60, e principalmente a região aí dos 58. Quanto para a venda, a gente segue aqui, face aquela rejeição do rompimento dos 63 e 64, uma região de interesse dos ursos, né? Então 63, 63 e 200, 63 e 564 tem bastante tokens, principalmente o 65, que é uma região de número psicológico, ATH antigo, né? Lá de maio, e um ponto que o preço demonstrou difícil de chegar, então vai ser um ponto que com certeza servirá de resistência aí para quem estiver operando vendido. Falando de gráfico, pessoal, rapidinho olhando nossos contratos futuros do S&P 500, né? Eu gosto de olhar o contrato futuro porque o mercado ele abre às 10h30 e agora são 9 horas da manhã. Então os contratos futuros eles começam a ser negociados antes, né? Eles são abertos para negociação antes. Então a gente consegue saber o que está acontecendo com o gráfico agora. E a gente segue no cenário esticado, né? Como eu venho comentando para vocês, a gente está numa tendência muito forte
de alta aqui, a gente está afastado da região das médias. Isso faz com que o gráfico semanal ele já vá para a quinta semana de alta consecutiva. Depois de fechar aqui o mês de outubro inteiro em alta, né? A gente teve um baita de um engolfo de alta depois do mês de baixa em setembro. Estamos aqui em novembro abrindo o mês em alta também. Cenário super otimista para o índice, né? Isso aqui é um índice das 500 maiores empresas listadas lá na bolsa. E significa que dessas 500 empresas, a maioria dela, né, está crescendo, o preço está valorizando, então significa que o mercado está otimista e está eufórico. E esse índice ele funciona como se fosse uma média, né? Quando a maioria das empresas está tendo lucro, mesmo alguma tendo prejuízo, mas estando a maioria no lucro, esse índice vai subindo. Como a gente sabe que tendências são fractais, existem uma série de fatores que podem influenciar negativamente isso aí, tal como a questão do Federal Reserve que a gente comentou no começo do vídeo. Uma hora ou outra esse gráfico vai ter que corrigir, tá? Ele vai passar aí por um período até de realização de lucro dos investidores do mercado tradicional, uma vez que vai ter muita gente comprado e quase ninguém ainda querendo comprar devido ao preço estar esticado, e é super saudável para ele corrigir e seguir formando as tendências. Eu gosto de analisar isso porque, como vocês viram também no começo do vídeo, um fato no mercado tradicional ele pode facilmente impactar o mercado de criptomoedas. Então, o mercado tradicional eufórico, esticado, significa que os investidores eles também vão estar do mesmo jeito no mercado de criptomoedas, que além de ser muito mais volátil, é muito mais eufórico também, né? Analisando agora a dominância, pessoal, eu não vou passar aí todos os detalhes do capital total aí de criptomoedas, né, de todo mundo das criptomoedas e das altcoins, porque isso a gente fez de uma forma bem detalhada ontem. Então, quem tiver interesse, vai no vídeo de ontem, que tá bem legal. A gente fala aí dos cenários, por que as altcoins elas estão valorizando aí de uma forma um pouquinho mais voltada para o fluxo de dinheiro, né? Mas a gente tem que o gráfico da dominância ele segue em queda. A gente tinha um cenário aqui de possível bandeira de baixa que acabou rompendo para baixo, né, dando sequência nessa queda. E como a gente está numa tendência de baixa aqui no gráfico diário, isso significa que a gente está corrigindo no gráfico semanal. Estamos na terceira semana agora consecutiva de queda. E como a gente tem o nosso fundo prévio aqui nos 39, é muito provável que a gente faça um fundo ascendente para seguir a tendência, né? Como a gente tem um belo de um espaço aberto aqui devido à alta do Bitcoin lá dos 40 mil até os 60 mil dólares, isso fez com que ele valorizasse pra caramba e as altcoins ficassem para trás, né? Ele roubasse a cena literalmente, o holofote ficasse virado para o Bitcoin, ficasse focado nele. Como várias altas muito boas, não valorizou, não acompanhou o movimento do Bitcoin e agora o Bitcoin está lateralizado, estagnado, consolidado, significa que agora é a vez dessas altcoins brilharem. Por isso que a gente está tendo uma correção na dominância, né? O capital está voltando para as altcoins que ainda não valorizaram tanto e que estão apresentando oportunidades de valorização melhor que o Bitcoin. Mas uma hora, mais uma vez, essas altcoins elas vão ficar aí muito caras, né? Muito esticadas enquanto o Bitcoin está lateralizado. Isso vai fazer com que o fluxo de capital retorne para o Bitcoin, seja para se proteger de uma eventual queda no curto ou médio prazo, ou então para um eventual rompimento de topo histórico, onde o Bitcoin vai ser muito mais visado para acumulação do que as próprias altcoins. Olhando o nosso gráfico do Bitcoin, tem várias coisas aqui que eu quero fazer consideração com vocês. Teve até um cenário que eu tracei hoje mais cedo, que é esse aqui, galera. Falando de gráficos maiores, né, o gráfico semanal, a gente tem dois pontos aqui que são nossos pontos majoritários, mais importantes aí de resistência, que são 67 mil dólares, né, o nosso ATH, e a mínima do gráfico semanal de 57.800, arredondando 58. E além disso, a gente tem essas duas faixas aqui, a faixa verde e a faixa vermelha, que elas são faixas de preço de suporte e de resistência, respectivamente. Então a gente consegue ver que historicamente, quando o preço aqui chega próximo a essa faixa vermelha, ele tende a dar uma recuada. Salve a exceção aqui que ele rompeu, foi testar o topo histórico e acabou voltando, né? A gente teve um falso rompimento de topo histórico. São regiões que o preço tentou aqui uma retomada e não conseguiu, tal como a gente viu aí ontem e nos dias passados, né? Então eu imagino que essa zona aqui seja mais ou menos aqui próximo aos 60 mil, né? Ela tem bastante fundos prévios. Ela é uma zona bem importante de suporte, né? Quem está operando essa consolidação e está acumulando Bitcoin acreditando no eventual rompimento vai tentar comprar aqui próximo a essa zona onde a gente tem um risco de retorno muito favorável, né? A gente tem um stop muito nítido abaixo do fundo semanal e um percentual de ganho do ATH para cima. Enquanto quem está muito comprado ou está acreditando numa correção maior, né, face a todos os indicadores de sentimento do mercado que a gente vai até estar passando daqui a pouquinho, vai estar buscando essa zona aqui para tentar alguma venda com stop aqui em cima e caso rompa, vai tentar alguma distribuição aqui também próximo ao ATH em 70 mil dólares, que como comentado ontem, até de uma forma até mais detalhada, vai ser o ponto maior de resistência caso a gente rompa essa zona vermelha e tenha alguma confirmação. Cenário típico de consolidação, né, nesses gráficos menores
menores, a gente vê que a região das médias ela não está servindo de suporte nem de resistência. A gente tem aqui vários furos, tanto para cima quanto para baixo, que resulta uma indecisão do mercado de propriamente dito. E agora, limpando o gráfico, a gente vem para aquele cenário que eu comentei ontem com vocês, galera. Enquanto a dominância está caindo e o Bitcoin segue consolidado, a gente tem um fluxo maior nas altcoins e um possível padrão de equilíbrio, né, no gráfico diário. Então a gente tem um fundo, fez um topo, fez um fundo ascendente, topo descendente, até agora estamos em busca dele. E a gente tem a EMA 12 também servindo de suporte nesse gráfico aqui de 2 dias. Então esse é um padrão muito nítido de acumulação, né? Enquanto a gente ficar aqui dentro dele, as altcoins vão apresentar uma maior oportunidade. Ele é bacana porque a gente estipulou um fundo no semanal e ele tende a esfriar os indicadores, né? E criando base de preço para caso a gente rompa o topo histórico, a gente tem esse tanto de ponto aqui que vão servir de ancoragem para os touros estarem atuando aí de uma forma bastante efetiva. Caso a gente tenha um eventual rompimento para baixo, né, e perca essa zona aqui que é dos 57, 58 mil dólares, imagino que a correção no semanal siga, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Agora está na hora da gente estar dando uma passada na análise de sentimento do mercado. Coisa rápida, né? Não mudou muita coisa desde ontem. O mercado ficou até um pouquinho mais eufórico, as pessoas acreditando muito na alta. Tem muita gente comprada, tá? Tem muita gente acreditando na alta. Nosso long short ratio ele está de novo acima dos 3, agora está em 3,25. Significa que para cada vendedor tem 3,25 compradores, né? Muita gente comprada, muita gente apostando na alta. Enquanto isso, o nosso Open Interest ele segue dando divergências com o preço, ou seja, à medida que o preço ele faz movimento de alta, o nosso Open Interest ele tende a cair. E quando ele faz movimentos de baixa, o nosso Open Interest tende a subir. A gente tem um topo arredondado aqui mais ou menos no nosso gráfico, enquanto o nosso Open Interest a gente tem um fundo arredondado. E atualmente o preço caindo e o Open Interest subindo, significa que a maior parte dos contratos, seja para long ou seja para short, estão sendo abertos em momentos de queda. E como a gente tem que a maioria do mercado está apostando na alta, então essas pessoas pressupõem que elas estão abrindo posições de long à medida que o preço cai. Então tem muita gente entrando comprada quanto mais o preço cai. Isso faz com que a gente tenha uma maior liquidez no eventual rompimento para baixo. Então a gente teve aquele pico de volatilidade ontem que a gente consegue ver aqui. Isso resultou, galera, em quase 10 milhões de dólares sendo liquidados. Isso é uma excelente oportunidade para as baleias acumularem, né? Como eu comentei no vídeo de ontem para vocês. Ontem eu dei uma análise mais detalhada, expliquei todos esses indicadores que eu uso. Então, se vocês tiverem interesse, dá uma olhada lá também que vale a pena conferir. Mas falando de forma geral, a gente tem a maior parte dos indicadores de sentimento indicando para uma queda, né? A gente tem a maior parte das liquidações para baixo, o mercado com muito mais liquidez para baixo em caso de liquidação. Muita gente apostando na alta, né? Ou seja, tem poucas pessoas para comprarem agora. Além da maioria dos contratos, né, estarem sendo abertos em momentos de queda, ou seja, o mercado está tendo maior interesse no preço caindo para estarem abrindo posições em long. Então, tal como dito ontem, né, que eu falei que existia o preço todo eufórico que tinha boa chance de cair, de fato caiu, porque a gente tinha que os indicadores de sentimento do mercado estavam tendendo mais para queda. Agora a gente segue nessa questão, né? A gente teve aí uma bela de uma retomada, um pimbar aqui devido à volatilidade de ontem vista aqui nos gráficos menores, mas facilmente aí sendo revertido. E agora indo testar aquela zona verde que eu comentei mais cedo com vocês. Batendo o olho aqui, eu acho que a gente consegue traçar uma possível linha de tendência que servia aqui de resistência, né? A gente teve um toque aqui no topo histórico, teve um toque nessa região, teve um toque aqui com rompimento ainda sem volume, reteste. E essa linha juntamente com o mínimo, né, do semanal lá na região dos 58, pode fazer uma região que sirva ainda de resistência caso o preço venha retestar aqui. Então essa região ela pode ser uma região aí de interesse de acumulação, mas que caso rejeite a gente vai seguir aí na correção semanal. E se a gente olhar de uma forma um pouquinho mais ampla, ela vai ser super saudável, né? A gente tem esse possível cenário aqui no gráfico semanal, eu vou falar dele um pouquinho mais detalhado amanhã, para a gente não adentrar muito e o vídeo não ficar muito grande nem muito massivo. Mas eu tô de olho aqui nessa região aqui dos 53, 54 até os 50 mil dólares. Eu acho que ela é uma região saudável para acumulação caso a gente rompa a mínima do semanal e siga aqui na correção para baixo. A gente tem uma série de setups convergindo, né? Tornando essa zona uma zona de suporte muito forte. Eu vou falar dela de uma forma mais detalhada amanhã porque hoje o vídeo se estendeu muito. E fechando, galera, zonas de interesse e resumindo tudo aqui que eu falei, né? A gente tem essa zona aqui vermelha que ela está servindo de resistência, a zona verde que ela está servindo de suporte. Uma possível linha de tendência que ela pode segurar aqui junto com o nosso fundo prévio no semanal e um topo histórico onde os ursos certamente vão atuar até os 70 mil dólares. Vamos ficar de olho no padrão de equilíbrio no diário, nessas zonas comentadas agora e principalmente no volume. Como a gente está em época de consolidação, um volume crescente, seja para cima ou seja para baixo, é mais do que crucial para a gente ter uma confirmação de onde que o preço vai estar indo. Indicadores de sentimento tendendo para baixa, né? Isso faz com que uma eventual liquidação para baixo o preço
ele tenda a se deslocar muito mais rápido do que para cima. E lembrando vocês que eu tenho um grupo de investimentos que ele está aqui embaixo, ele está na descrição. Se você tem interesse, né, eu vou postando sempre qualquer novidade ao longo do dia dentro das análises que eu faço. Lá a gente fala do mercado tradicional, fala do mercado de criptomoedas em questões tanto fundamentalistas quanto de análise técnica. É um grupo totalmente gratuito, lá você vai ter um contato direto comigo, então se você tiver interesse, o link está aqui na descrição. Lembrando que se você gostou desse vídeo, se você gostou do meu trabalho, do meu conteúdo, compartilha, comenta aqui embaixo. Vê se você tem alguma dúvida para a gente estar trocando uma ideia aí, se tem alguma altcoin ou algum ativo que você quer que a gente esteja dando uma analisada. E o vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana que está chegando e belos investimentos para a gente no mês de novembro. Tamo junto!